passar para a questão 693, que é a respeito dos obstáculos à reprodução. Na questão 693, Kardec indaga: são contrários à lei da natureza, às leis e os costumes humanos, que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Olha que a questão está se desenvolvendo por uma questão bastante atualizadíssima. Não é? Depois a gente vai chamar a atenção a respeito disso. Não é? Ou seja, são contrários à lei natural, as leis que os costumes humanos não são contrários à lei da natureza, as leis e os costumes humanos, que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução humana, não é? E a espiritualidade, olha, tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Tudo que embaraça a natureza, né? É contrário à lei geral. No entanto, Kardec diz, entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repressivo, impedindo essa reprodução. Ou seja, muitas vezes a gente vê o seguinte, olha, nós temos no mar, vou dar um exemplo no mar, nós temos várias espécies de peixe, várias espécies vivendo na intimidade do oceano. Tem peixe, mas existem peixes que são predadores. Então, o que são os predadores? São aqueles peixes que perseguem determinados tipos de cardumes a fim de destruir, de se alimentar. Mas, por outro lado, a gente vê que existem cardumes que, se não houvesse os predadores, haveria um desenvolvimento exagerado dessa população, podendo tornar a vida animal na intimidade do oceano nociva. Então, nesse caso, o predador, nesse caso, ele está dentro das leis divinas, porque ele se torna uma lei de destruição, entre aspas, que vai favorecer a permanência de determinada espécie na intimidade do oceano. Mas então vamos ler a resposta dos espíritos. Né? Eu vou apenas voltar à leitura da questão. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Praticaria ele repressivo impedindo essa reprodução? E a espiritualidade diz, olha, Deus concedeu ao homem sobre todos os seres vivos um poder de que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isso que o distingue dos animais. Porque ele obra com conhecimento de causa. Os mesmos animais, porém, também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz que, provendo a própria conservação, obstém ao desenvolvimento excessivo, que está perigoso das espécies animais e vegetais. Bom, eu creio que, nesse ponto, a gente gostaria de fazer uma interrupção, porque nós passaríamos, então, já chegamos ao final da nossa aula de hoje, evidentemente faltando algumas questões de lei de reprodução, que nós não vamos deixar de trabalhar, porque é muito importante para o nosso conhecimento e, ao mesmo tempo, para avaliar determinadas questões que são bastante atuais e que a gente tem necessidade de trabalhar um pouco. Por exemplo, agora está em voga muito a questão do aborto, não é? Ou seja, algumas questões também
sobre acessar ou a cessação da reprodução, ou seja, a ação que os homens desenvolvem para evitar que determinada espécie se reproduza, determinadas ações que fazem a fim de que isso aconteça. Então, a gente vai trabalhar hoje, concluir esses fatos na nossa próxima aula, que a gente vai também trabalhar um pouco sobre o casamento e o celibato. Essa lei de reprodução, como todas as leis, elas são de uma beleza ímpar e de um conhecimento necessário para que a gente se conscientize da nossa função como elemento fundamental na preservação da espécie na atual fase da nossa evolução planetária. Muito paz.